Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje ao nosso trabalhinho, pintar mais essas árvores, tá vendo? Essas serão em tons verdes e vamos pintar também essa rocha. Veja como tá ficando. Vamos fazer mais essa parte? Olha só, gente, agora nós vamos fazer essa árvore com tons verdes e eu vou começar a usar o preto puro. Nessa de trás, eu usei uma mistura de azul cobalto com preto para fazer essa sombra de trás, esse fundo. Para essa não, para essa eu vou já usar o preto puro. De início, vou sair colocando preto nessa parte mais profunda. As partes que eu tô fazendo contorno, eu vou pintando mesmo. Passando o pincel, fazendo contorno direitinho e pintando mesmo. As partes que vão saindo desse contorno, você veja que eu já começo a preencher com batidinhas. Quando a gente vai colocando batidinhas, acaba ficando mais tinta em lugares, menos tinta em outro, ficando o tecido manchado, mesmo que seja no mesmo tom. Mesmo que eu esteja usando só o preto, mas lugares vai receber maior quantidade de preto e lugares menores quantidades. Isso já dá uma impressão de que tem alguma coisinha ali. Por isso que é importante que a gente saia colocando, preenchendo assim, dessa forma, com batidinhas. Olha só, a gente vai tendo cuidado de colocar umas batidinhas, mesmo com esse preto, vou encher uma grande parte dessa árvore, desse fundo dessa árvore vai ser com preto. Ela vai receber de início tonalidades bem fortes, igual essa outra, que foi no tom mais alaranjado, essa será verde, mas não vai deixar de receber preto, verde pântano. Olha só, esse espaço aí todinho eu enchi só com preto. Agora eu tô fazendo uso do verde pântano e vou colocando, a gente vai colocando umas batidinhas, porque dá para ver uma diferença entre a parte que ficou preta, a parte que ficou verde pântano e, sobretudo, dá para ver bem essas batidinhas com verde pântano que eu coloco aí em cima. Pode ser que você não consiga enxergar direitinho em casa, mas aqui dá para ver bem. Estou delimitando os galhos mais grossos, depois eu vou colocar galhos mais finos. Esses que tinha era só para eu enfeitar um pouco esse desenho, porque na verdade isso daí vai ficar tudo coberto, a gente perde. Mas os galinhos finos são risquinhos que a gente coloca aleatório, onde dá vontade, onde a gente achar que fica bem, a gente sai colocando. Veja que agora eu tô estendendo esse verde pântano, início e uma grande parte, né, foi só o preto. Agora eu vou trazendo o verde pântano, sem esquecer de jogar um pouquinho dele por cima do preto, com batidinha sempre. Olha, gente, por agora eu tô usando esse pincel número 12, cortado, lixado, para encher, porque ele é maior, ele vai encher bem mais rápido. Mas quando chegar a hora de colocar os acabamentos, de colocar as partes mais claras, principalmente o lado de fora delas, o lado onde vai cair em cima dessa que já tá pintada, é melhor um pincel bem menor. Para até então, eu usei nela preto e verde pântano. Agora, eu já tô chegando aí nessa parte de baixo, nesse primeiro galho, que tá saindo para fora, para cima, dessa árvore que já está pintada. Veja que eu tô colocando agora um verde mais claro, o verde pinheiro. Eu sei que o verde pinheiro é um verde escuro, mas ele é bem mais claro do que o pântano. Estou fazendo um degradê. Até agora estou fazendo esse degradê entre verde pinheiro, verde pântano e preto. Essa partezinha desse primeiro galho, eu vou deixar ela sem tinta para colocar um verde mais claro ainda aí em cima. Vou dando sequência a esse outro galho,
com o verde pântano e em seguida eu vou colocar o verde pinheiro. Olha só, já venho eu com o verde pinheiro. Veja que eu tô colocando umas batidinhas também em cima do preto, do verde pântano, dessa parte mais adentro. Vou deixando essa parte de fora para fazer o acabamento com o verde mais claro depois, tá vendo? Eu enchi essa parte de dentro com os verdes mais escuros. Agora venho eu com o verde grama. Esse verde grama, ele tem uma quantidade maior de amarelo, é mais claro. Eu vou colocando tinta bastante no pincel, não vou economizando, porque ainda estou enchendo. Quando a gente vai detalhar, aí é diferente, mas quando eu tô enchendo, eu vou colocando bastante tinta para ficar os excessozinhos mesmo jogados ali. Principalmente na parte que cai em cima dos verdes mais escuros. Vou colocando sem aquele cuidado, vou colocando bastante tinta, o pincel com bastante tinta, olha só. Aí eu já vou jogando a tinta pro lado de fora, ou seja, a parte que fica a maior quantidade de tinta tá pro lado de fora do pincel, não tá para dentro da árvore. A gente tem que ter um cuidado nessa hora em não passar tinta demais para cima da outra árvore. Aí eu tô segurando, ó, o pincel mais para a pontinha dele. Por quê? Porque dá mais leveza para a mão da gente. Quando você segura o pincel muito próximo dos pelos, mais próximo do lugar de pintar, você parece que pesa mais. Quando você afasta mais a sua mão, aí você ganha mais leveza. E na hora de fazer essas batidinhas, a leveza na mão da gente é bom. Também vou colocar um pouquinho desse verde grama, nessa parte bem escura, lá onde tá os galhos da árvore, entre os galhos da árvore. Mas também é pouca coisa, tá, gente? Pintei esse galho aí de trás todo de sépia e agora com um pincel fininho, pincel número 4, aquele meu pincelzinho lá lixado, cortado, eu vou começar a fazer galhos mais fininhos. Aí, nessa hora, já perdi todos os risquinhos que tinha do risco mesmo, do risco do carbono. Agora eu vou colocar galhos aleatórios, onde eu acho que devia colocar. Para agora, eu tô usando só o sépia para fazer tanto esse tronco mais grosso que tá lá atrás, quanto os galinhos fininhos. Lugares você vai ver, lugares talvez fica difícil de você enxergar, mas para mim eles estão visíveis, para eu aqui diante do tecido ele está visível. Primeiro você pega esse sépia, determina todos os seus galinhos. Veja que é o que eu tô fazendo, eu pintei esse tronco primeiro. Agora eu saí determinando onde eu quero meus galinhos. Coloquei também nessa parte escura. Ele tá aparecendo bem para mim aqui diante do meu tecido. E agora, gente, eu vou vir com um pouco de preto. Eu sei que esse fundo foi feito com preto logo nessas partes onde eu estou pintando, assim, perto desses galhos, desse tronco que estou pintando. Isso aí foi colocado preto. Mas nessa hora que você começa a colocar essa sombra desse galho com preto, ele aparece muito bem. Veja que para fazer os mais fininhos, os contornos, eu tô colocando o preto só de um lado do pincel,
Aí eu vou passando no lugar para não emendar muito, ir muito acima desse galho que ainda vai ser pintado, desse tronco que ainda vai ser pintado. Observe que na hora de colocar o preto, desses galhos bem fininhos, eu tenho cuidado de colocar preto só de um lado do pincel, eu tiro o excesso, porque como eles são fininhos, se você levar muita tinta, vai acabar deixando ele muito largo. E essa não é a intenção é que eles continuem fininhos, porém tenham uma sombra. Não faça galhos demais. Procure concentrar os seus galhos nos lugares mais escuros, porque é onde geralmente mostra a parte onde está atrás da árvore. Vem a parte de trás, vem os galhos e vem as folhagens que estão na frente. Aí então você trata de deixar esses galhos nos lugares mais profundos, nos lugares mais escuros. Para agora eu não vou colocar muita claridade, depois eu vejo se vai haver necessidade de colocar muito claro. Vou colocar apenas um pouco de marrom nessa árvore, olha, na parte, eu coloquei o sépia, agora eu tô colocando um pouquinho de marrom, coloquei um pouquinho de preto. Para esses galinhos eu vou deixar só isso, para esse tronco e para esses galinhos que eu pintei agora. Depois, porque nada está realmente determinado. No final eu vejo se há mais necessidade de clarear, de colocar outros tons. Depois a gente vai vendo o que está pedindo o desenho, o que está pedindo essa vegetação. Mas para agora vai ficar só nisso. Nessa parte de trás eu estou colocando mais algumas batidinhas. Você pode colocar com preto, vai aparecer, porque o preto que tem embaixo já tem secado. Mas se você quiser, você coloca com o verde musgo, se for musgo, bem pouquinho. Com o verde pântano, você pode colocar um pouco mais. Mas é pouca coisa, porque esse lugar, ele precisa mesmo ficar escuro. Olha, gente, agora eu venho. Veja que eu tô com um pincel bem menor. Eu tô com o pincel número 4 inteiro. Esse daí não está cortado, não está lixado. Eu estou usando agora verde musgo. Estou colocando batidinhas, uma boa porção de tinta no pincel, mas toma cuidado para não colocar demais, não misturar tudo, não sumir o que está atrás. Você tem que colocar o verde musgo de forma que ele apareça, mas que ele deixe passar também umas flechinhas daquela cor que está lá atrás. Porque esse verde musgo, ele vai parecer que tem uma folhagem aí, e o que está atrás é a sombra disso. São folhas que estão em um outro plano, com cor bem mais escura, por não receber luminosidade. Veja que nesse lugar bem escuro eu também coloquei um pouquinho do musgo, mas foi bem pouquinho. Não dá para clarear demais esse lugar que está aí atrás. Se bem que depois que a gente terminar o desenho, pintar todos esses elementos aí em volta, aí a gente dá uma olhada para ver onde precisa levar mais luz, onde precisa levar mais sombra e se precisar. A preferência em colocar claridade fica na parte mais alta, na parte que está mais próxima ao céu. A parte que está mais próxima ao chão, a parte mais baixa, a gente não se preocupa tanto em clarear ela, porque é um lugar de onde vem sombra. O lugar que vem luz é o lugar de cima, do céu. Essas batidinhas que eu coloco assim na frente, em maior quantidade, é para dar a impressão de que tem algum galinho que veio em nossa direção, que veio para frente, para nossa direção. A parte de trás
joga, esse escuro joga bem para trás, essa parte escura, essa parte que eu tô colocando com mais claridade, o verde musgo no caso, joga para frente como se tivesse umas folhinhas vindo em nossa direção, vindo para frente. Para essa árvore, então, até então, usamos preto puro como sombra, sendo seguido pelo verde pântano, depois verde pinheiro e agora estamos usando verde musgo. Esse verde musgo, ele tá caindo basicamente como luz, mas eu vou colocar ainda outro verde mais claro. Veja só, nessa hora de colocar essa parte aí de fora, eu peguei um excesso, certo? Tô colocando um excesso mesmo, para parecer que tem folhas ali em cima. De início, eu tava basicamente pintando, clareando, e agora, olha, eu tô pegando uma grande quantidade no pincel, continua o mesmo pincel, pincel número 4 inteiro, sem cortar, sem lixar. E essa grande quantidade que eu tô pegando, ele dá a impressão que tem umas folhas em cima mesmo desse musgo que já estava ali. Tá vendo como aparece? Como fica bem mais forte, bem mais pontinhos. Agora eu estou fazendo o uso do verde folha. O verde folha, ele vai vir com luminosidade mesmo, a luz que caiu em cima daquela claridade que nós já estávamos começando a colocar. Ele não vai se estender muito, ele vai se limitar mais às partes mais altas, partes de cima, porque ele se destaca muito, ele não se compara aos outros tons que a gente estava usando. Os outros tons, eles iam se misturando, se unindo. O verde folha não, olha, o verde folha ele fica em cima, ele fica solto. Se você observar, o processo de pintar as árvores foram os mesmos. Começamos com cores escuras, fomos trazendo cores mais claras, sempre batidinhas. A colocação da tinta é a mesma. A parte de baixo a gente pode usar pincéis maiores, porque a gente está pintando o tecido, embora a gente esteja colocando com batidinhas. A parte de cima a gente vem com um pincel menor, geralmente um pelinho inteiro. Se for um pincel cortado, lixado, que seja bem pequenininho. Eu, no momento, para essa árvore, estou usando o pincel inteiro número 4. Poderia estar usando também um pincel macio, redondo, número 2. Também ficaria bom. Também tem um pincel chamado leque. Esse pincel ele também faz uma folhagem bem bonita. Eu tenho ele, mas como ele não é um pincel comum de a gente ter geralmente em casa, então eu prefiro fazer com pincéis que eu sei que você vai ter. Que você vai ter até mais facilidade de encontrar, até porque em minha cidade não vende. Eu comprei fora quando viajei. Você viu como esse verde folha se sobressaiu, como ele trouxe os galinhos para frente? Para agora eu vou deixar assim. Mas se quando ele secar, ele sumir mais nessa tinta, ele ficar mais apagadinho, aí eu vou ver se há necessidade de reforçar ele ou se de colocar tons ainda mais claros em cima desse verde. Ou pelo menos nas partes mais altas de cada um desses galinhos. Nas partes que estão recebendo no momento mais luminosidade. Veja que essa parte de trás eu coloquei também, mas eu coloquei quase nada. Agora, gente, nós vamos pintar essa outra árvore, a árvore do lado esquerdo. Para início, eu vou ampliar um pouquinho esse céu. Eu vou colocar um pouquinho de branco nos lugares onde os galinhos dela vai ficando mais fino. Esse lugar assim mais próximo já dessa parte onde estava pintado o céu, tá vendo? Essa parte mais fora.
Vou colocar um pouquinho de branco, um pouquinho do azul turquesa, que foi o azul que nós usamos anteriormente para o céu. Porque eu quero que essa folhagem deixe alguns buraquinhos. E para ter alguns buraquinhos aí, tem que ter um céu pintado aí embaixo, né? Olha só, eu coloquei de início branco. Agora eu tô colocando um pouquinho do azul, o azul cobalto. A parte de cima mais escura, a parte de baixo só tá manchadinha, levemente manchada. Agora vamos ao preto. Eu vou pintar um pedacinho dessa parte que tá mais atrás, é um pedacinho mais embaixo, nessa árvore grande ainda. Eu vou fazer aquela misturinha que a gente fez antes. Uma parte de preto para uma parte de azul cobalto. Partes iguais. Vou misturar e vou encher a parte que corresponde à vegetação distante, que é essa aí, olha. Vou enchendo daquela mesma forma que a gente encheu as outras, e assim será a forma de pintar todas elas. Essa parte mais baixa, ela vai ser escurecida. Essa parte dela vai ser jogada em cima dessas pedras. Tenho feito uso agora do pincel número 4. Iniciei com o pincel número 10, cortado, lixado. Agora eu estou usando o meu pincelzinho inteiro, pincelzinho número 4. Porque ele já deixa bem fininho, essas batidinhas já ficam bem fininhas, bem diferentes. Ela não fica aqueles bolinhos de tinta jogados em um lugar. Até então, nessa parte, fiz uso da nossa misturinha e fiz uso de verde pântano. Usei 2 pincéis, pincel número 10 e pincel número 4. A forma de pintar essa vegetaçãozinha foi a mesma forma que eu pintei todas as demais, tanto aquela lá distante, lá atrás, quanto essa alaranjada e essa árvore verdinha do lado. Agora, veja que já tá aparecendo um verdinho mais claro aí. Esse verdinho, ele é o verde pinheiro. É um verde escuro, sim, o verde pinheiro, mas ele já é bem mais claro do que o pântano. Aí eu tô colocando uns galinhos pretos. Ele basicamente some, mas não tem problema, porque depois eu vou ver se há necessidade de clarear eles. Mas isso só depois de eu sair pintando em volta. Não se preocupa se você acha que tá escuro, se você acha que tá claro para o momento, porque a gente ainda tem todos esses elementos para pintar. E esses elementos que ainda vão ser pintados, eles estão mais próximos e ele faz uma diferença enorme quando é colocado comparado àquilo que já está atrás. Eles podem pedir uma modificação ou não.
Veja que eu troquei a posição dos galinhos que eu tava colocando. Primeiro eu ia colocar pra cima, desisti, apaguei e coloquei eles caindo pra cima da pedra. Ou seja, isso aí vai ser galhos que vão vir em direção a gente mesmo. Vai vir pra frente, vai vir caindo sobre a pedra. Agora, gente, eu tô com o meu pincelzinho número 4, cortado, lixado, e colocando um pouquinho de branco naqueles galinhos pretos, bem pouquinho. Tinta só de um lado do pincel e bem pouquinha tinta. É chegada a hora de clarear um pouquinho essa vegetação. E para começar a clarear, para não dar um choque muito grande, eu vou começar com o nosso verde musgo. Ele é mais próximo do pinheiro. Para colocar essas claridades, eu costumo colocando nas pontas, no em volta, na parte mais afora dos galinhos. O centro, a parte onde fica mais próximo à árvore, ele fica mais escuro, ele recebe mais sombra. A parte de fora dos galinhos acaba caindo mais luminosidade sobre as folhas. Essa parte de baixo da vegetação, dessa vegetação que eu tô fazendo, eu não vou me preocupar muito agora em clarear ela, porque eu vou pintar essa pedra. E se essa vegetação tá caindo em cima dessa pedra, então vai ter que ter detalhes dessa vegetação caindo nessas pedras e ela só pode ser feita depois de pintada. Então eu vou colocar assim algum verde nela, algum verde mais claro, mas esse acabamento eu já sei que tem que ser feito depois das pedras estarem pintadas. Se você prestou atenção, você viu que eu mudei o pincel, eu estou fazendo o uso do pincel número 2, redondo, pelo macio. Essa parte, gente, aí de cima, eu tô colocando sim o verde musgo nela, dando uma clareada, mas vai cair um galho dessa árvore da frente, em cima dela, vai sumir um pouquinho isso. Então, não precisa me preocupar muito com ela não, agora não. Só mesmo essa parte aí de baixo. Olha só, agora eu peguei um pouquinho de preto e tô dando uma separada nesses galhos. Você pode ver que essa vegetaçãozinha aí, ela tá bem escura. Mas por quê? A luminosidade, se ela tá vindo daquele lado que o rio está mostrando o céu, ou seja, se a luminosidade está vindo do lado esquerdo, logo ela vai clarear mais o lado direito e deixar mais escuro essa parte do lado esquerdo. Eu vou sim colocar algumas luzes, vou deixar aparecer as cores, mas sempre mantendo um pouquinho mais de escuridão desse lado esquerdo. Agora, gente, eu peguei um pouquinho de verde maçã e tô colocando uma luminosidade mais a essa parte de fora. Se a claridade vai cair em cima dessa árvore do lado de lá e não do lado de cá, então a única coisa nela que precisa ter uma claridade maior é esse lado de fora, não aqui de dentro, não da nossa visão, mas da árvore para lá. Então, a gente clareia mais essa partezinha aí de fora, tá vendo? Eu tô colocando verde maçã nessa parte de fora. Vou dar uma reforçada depois ainda com amarelo bebê. Nessa parte de dentro, tô colocando um pouquinho, mas é algo bem discreto, bem menor, tá? Agora, vamos para essa parte de cima. Essa parte de cima, eu tinha colocado o restinho da mistura aí, mas não é para ser pintado tão claro. Vai ajudar já a encher o tecido, maravilha.
Mas esse cantinho, ele é para receber o preto. E assim eu tô colocando o preto puro nessas partes mais profundas. Tá vendo? Esse preto tá caindo em cima daquele galinho que já tava pintado embaixo. E eu tô colocando ele caindo como se já fosse umas folhinhas. Não vou misturar ele a tinta que já está embaixo. Vai ficar separado. Vamos seguir agora com o verde pântano. Não vou chegar até o final, claro. Tá vendo? Essa parte aí eu coloquei de verde pântano. Agora eu venho com o verde pinheiro, para já ir clareando. Essa parte vai ficando para fora. As partes de cima receberá mais verde pinheiro, ou seja, receberá mais luminosidade, tá vendo? Mas ainda será clareado todo em volta. Aí eu tô colocando o amarelo bebê, que eu disse a vocês que eu ia colocar. É pouquinho, é bem discreto. É só para mostrar que realmente aí recebeu o lado de lá, que a gente não consegue enxergar, recebeu uma certa luminosidade, que não é vista desse lado de dentro, desse lado próximo à cachoeira. Mais uma vez, eu tô fazendo uso do pincel número 2, redondo, pelo macio. Esse é um pelo de Marta, tá, gente? É que ele deixa como se fossem umas folhinhas bem fininhas. Aí eu gosto de usar ele em alguns lugares assim. Agora vamos a esse tronco dessa árvore. Enchi esse tronco todo de terra queimada. Agora eu venho colocando uns detalhes com o preto. Depois de fazer esses fininhos, enchi o grosso, aqueles galhos mais grossos, o tronco. Agora, com o pincel número 4, cortado, lixado, aquele lá que vocês já conhecem, eu vou fazendo os galhos fininhos. Vamos colocar o preto como sombra, principalmente nesse tronco. Veja que nesse meio dele eu tô colocando na posição vertical. Não coloca aí na horizontal de forma alguma. Dos galinhos mais finos, eu vou dar preferência a colocar esse sombreado, jogar esse pretinho do lado esquerdo, do lado quase que de fora do galho, não é? E se ele for grossinho, dá uma manchadinha também pelo meio. Use um pincel menor, um pincel que você possa pegar a tinta nele só de um lado, que você possa fazer sem borrar. Nesse caso, eu estou usando aquele pequenininho, número 4, tinta só de um lado do pincel. Desse galinho que está meio deitado, eu já mudei a posição, preferi colocar na parte de baixo. Afinal, a claridade vai vir de cima. Não se preocupe se você achar que seu galinho tá ficando um tanto escuro.
Depois que a gente pintar, a gente dá uma clareada naquilo que a gente queria que ficasse mais claro, que a gente vê que merecia um pouco mais de luminosidade. Vou puxar os galinhos mais fininhos que caem do lado de fora, saindo com o preto. Esse marronzinho, ou seja, esse terra queimada, ele vai ficar mais adentro da árvore e voltada mais para os galinhos mais grossos. Quanto mais fininhos, mais eu coloco um tom de preto mesmo e deixo assim. Não coloca demais, não vai colocar galhos demais. Agora, nessa parte de cima, onde eu quero que tenha uma luminosidade maior, eu tô colocando um pouquinho de marrom. Esse marrom, ele vai mostrar essa claridade que está vindo de cima e ele vai também fazer umas manchinhas nesse tronco mais grosso. De um lado ficou voltado mais para manchinhas pretas, para manchinhas mais escuras, do lado mais de sombra. O lado mais de luz vai receber também, ó, um pouquinho de marrom, que eu já tô colocando nesse aí, como luminosidade mesmo. Observe que os meus riscos, eles têm se mantido na posição horizontal. Ele só vai mais para a vertical se o galho estiver na vertical, mas ele é puxado no comprido do galho, na altura da árvore, ou seja, em posição que seria realmente vertical. Agora, gente, vamos clarear um pouco isso. Se a claridade bateu lá do outro lado, então ela vai iluminar um pouquinho essas folhas, esses galhos, essas folhagens que estão do outro lado. Só vai aparecer pra gente nas partes laterais. Já coloquei um pouquinho aí, ó. Isso aí é verde pistache. Ele não vai se adentrar muito a esse meio, ele vai se limitar mais a essas regiões de fora. Mesmo que seja embaixo, mesmo que seja em cima, mas mais a essas regiões de fora. Sempre batidinhas, voltei para o meu pincel número 4 inteiro. E aí, nós vamos fazer nossas folhagens. Agora, eu já estou mesclando uma porção de verde pistache com verde musgo. Veja que eu tô colocando um pouco do verde musgo e pistache também junto. Para adentrar mais esse ponto escuro, eu tô puxando mais o musgo. E essa parte mais lateral, essas partes mais de fora, eu estou colocando mais o verde pistache. Nas partes de cima, quer queira, quer não, leva mais luminosidade. Então, eu vou usar o verde musgo, ó, tanto aí no centro como no em fora, para dar essa clareada.
E depois eu vou fazer uso do pistache também, para aumentar, para deixar ainda mais luminosidade. Não muda a forma de pintar. Uso sempre pincéis fazendo batidinhas. O que muda às vezes são os pincéis. Olha que eu coloquei um pouquinho aí desse pistache aí dentro. Olha só quanto pistache eu coloquei, dando essa claridade bem maior. Tá vendo? Para essa região, eu vou dar preferência a colocar um pouco de verde pântano, porque esse galho ele está mais próximo da gente e esse que está com essa claridade toda em cima dele está mais distante, está mais para lá. Então, a gente escurece um pouquinho esse, uma vez que ele ficou numa região menos privilegiada de luz. A parte de cima eu vou continuar do mesmo jeito da parte de baixo, colocando esse verde musgo. Olha só, aí eu tratei de escurecer bem. Uma vez que essa região caiu um pouquinho dos tons do céu, aí ele fica sem querer segurar muito bem essa tinta, mas não tem problema. Veja que agora eu tô colocando uma boa quantidade do verde pistache. Essa região está mais próxima da gente, vai ter que escurecer. Jogar esse escurecidinho em cima desse pistache que está para lá. Um pouco de musgo. Esse verde pântano que eu tô colocando aí, ele é só para dar esse escurecido mesmo. Deixar esse galho mais para lá e essa outra parte mais próxima de nós. Aí eu coloquei sim pistache, porque esse galho, como ele tá para lá, cai luminosidade aí em cima também. Essa parte de cima, ela já está tão no finalzinho que nem me preocupei tanto com ela. Mas aí tá o verde musgo, que eu deixei cair também um pouquinho aí mais embaixo. Meu paninho será pintado completamente, lado a lado. Não vou deixar nada sem pintar. Depois pretendo passar um crochêzinho aí em volta, porque eu não quero fazer tipo uma telinha, que você poderia estar usando esse tecido para fazer uma telinha também para você. Caso, gente, você queira fazer uma telinha, você pode pegar uma madeira, um compensado, alguma coisa assim. Aí você passa cola permanente para tecido, passa uma camadinha de cola permanente para tecido, deixa secar e cola seu tecidinho em cima. Bom, gente, vocês podem perceber que as árvores são pintadas de certa forma igual. A gente só tem que observar pontos que levam mais luz, pontos que levam mais sombra, mas a forma de pintar não se diferencia. A gente pega um conjunto de pincel, eu basicamente usei os mesmos pincéis para todas elas. Eu usei basicamente as mesmas cores para todas elas, com exceção dessa alaranjada. E, no entanto, eu fiz do mesmo jeito. O que mudou é o lugar onde colocar sombra, é o lugar onde colocar luz. Olha só, esse galinho ele estava inteiro, não é? Agora, só é jogar um pouquinho de tinta em cima, que é como se já tivesse ali uns galinhos vindo para perto de você e cobre aquele galho principal que estava lá, como se saísse um galinho de cima daquele principal vindo em direção a você. Dessa forma, você esconde um pedacinho desse principal e deixa o desenho bem mais interessante. Nas horas de clarear a parte de dentro, cuidado para não clarear demais.
Veja esse lado. Depois de pintar essa árvore do lado esquerdo, eu já percebi que essa do lado direito precisa de um pouco mais de luz. Tô colocando aí o verde maçã, mas isso ainda não é definitivo, porque depois de terminado o desenho, pode ser que essa peça tenha mais luminosidade, acredito até que vai pedir. Mas para já eu tô colocando verde maçã aí em cima. Esse verde maçã, ele precisa estar limitado a essas partes bem mais de fora e bem mais de cima. Não coloca eles para baixo, ele para baixo não. Tá vendo? Ele tá bem mais afora. Ele tá basicamente para cair mais em cima da árvore alaranjada que tá atrás. Não gostei muito desse galhinho aí, achei ele um pouco grosso para estar aí nessa região sem uma folhagem. Então, eu tô colocando um pouco do verde musgo e um pouco desse verde pistache. Depois disso, depois de colocar ele assim com bastante luminosidade, eu vou vir aí embaixo, ó, com um pouquinho de verde pântano, pouca coisa. Agora, gente, vamos para essa pedra, né? Gente, agora nós vamos começar com o preto. Eu tô escurecendo essa parte aí, ó, que fica embaixo, que fica mais atrás. Eu vou passar o preto por aí, eu vou fazer com batidinhas, porque já vai dando a impressão que tem folhinhas caindo aí em cima, como se o preto tivesse entrando embaixo dessas folhinhas. Mesmo assim, eu vou vir com o verde para ajudar, para mostrar que tem uma folhagem caindo aí em cima depois. Olha, gente, o que tá perto dessa vegetaçãozinha, você sai colocando com batidinhas. Quando vai se afastando, você pode pintar normal, pintando mesmo, passando o pincel livremente. Embora algumas das rochas, elas não são lisas, mas no caso dessa daí é como se ela tivesse manchinhas, fosse bem manchadinhas. Veja a grande quantidade dessa rocha que eu pintei com preto. Tá vendo? Agora eu vou fazer uso de terra queimada, vou emendar bem a esse preto, razoavelmente bem. Pode deixar manchadinho, deve deixar manchadinho. Essa região aí, ó, próximo da cachoeira, onde a água vai passar, eu vou colocar preto mesmo. Precisa ter uma sombra, precisa ter uma profundidade. Ela é mais baixa, ela é mais profunda para que essa água possa descer por ela. Ela não pode ser mais alta, ela não pode estar em relevo, ela tem que estar mais adentro, mais abaixo. Escurece-o em volta. Eu tô fazendo uso de pincel pequeno, pincel número 6, cortado, lixado. E você vai sair manchando. Olha só, eu peguei agora um pouco de caramelo. Vou colocar nessas partes mais altas, nessas partes mais abertas, onde tem mais luminosidade. Caramelo puro, não precisa misturar ele com outra tinta. Você não emenda demais, não. Você vai deixando manchadinho mesmo. É importante que fique manchadinho. Tanto faz ser na horizontal, na vertical, mas vai colocando a sua tinta e deixando ela manchadinha. Aí é como se houvesse uma baixadinha nessa pedra, nessa rocha. Aí a gente deixa ele assim mesmo. Não deixa muito excesso nessa divisa, não. Depois até eu vou dar uma apagadinha nesse excesso.
Veja que eu tô colocando os pontos de luminosidade também por aí por baixo, ó. Veja que eu coloco sempre meio batidinhas, com batidinhas para ficar o quê? Manchado. Coloquei uns pontos mais. E agora eu vou vir reforçando com o preto mesmo, colocando manchinhas pretas no meio dessas coisas. Porque geralmente as rochas, elas não são regular. Quando a gente encontra ela assim na natureza, ela tem partes que estão mais gastas, partes que não, que estão mais salientes. Então a gente tem que respeitar isso aí. Veja que eu estou fazendo apenas manchas, manchas livres, aleatórias, com preto. Agora eu estou usando só o preto. Antes eu usei o caramelo fazendo manchas, agora eu estou usando o preto. E vou passar, olha, um pouco de amarelo bebê. Veja o que eu fiz. Eu saí, peguei um pouquinho no pincel e saí manchando. Manchei aqui, manchei ali, tá vendo? Depois disso, eu vou limpar esse pincel e dar uma emendadinha nesse amarelo. Mas veja que eu coloquei assim em pontos qualquer, pontos mais altos, pontos que já tinham uma claridade maior com aquele caramelo. Agora eu dou uma apagadinha, não deixo ele um brilho. Poderia ter um brilho aí, é uma rocha que está perto de muita água, ela poderia estar úmida, mas não precisa deixar não, até porque aí não é um ponto de grande luminosidade. Tá vendo? A gente vai depositando essa tinta sem deixar ela muito forte, muito ela, deixando ela se misturar mais. Aí eu vou apagar um pouquinho porque ela ficou muito forte. E assim ele vai dando aquela impressão de que é uma rochinha mesmo, de que tem umas saliências bem regulares. Viu como não é difícil fazer as rochinhas? Elas só precisam serem manchadas, manchadas aleatoriamente. Agora eu vou colocar uma vegetaçãozinha aí dentro. Vou colocar um pouquinho de verde pinheiro. Não vou dar muita luminosidade a isso aí por enquanto não. Depois, se eu achar que precisava de mais luz, eu coloco. Agora eu coloquei o verde pinheiro. Vamos colocar também um pouquinho de verde musgo. Esse verde musgo ele vai ser a claridade dessa vegetaçãozinha. Ou seja, quase nada de claridade. Mas por enquanto eu vou deixar ele assim bem discreto. Se depois a gente vê que tá muito escuro, que merecia um pouquinho mais de luz, a gente coloca, não tem problema. Se você tiver com medo de colocar porque sua tinta já secou, vai ficar muito forte, vai ficar desproporcional, você pega um pouquinho de clareador para tecido, para tinta de tecido, passa, aí já umedece, aí você joga com mais tranquilidade, tá? Essa tinta aí em cima. Olha só, gente. Agora aquele acabamentozinho que esse vocês que é cair em cima da pedra. Eu vou pegar um pouco de verde musgo e vou sair colocando como se fossem umas folhinhas caindo para esse lado de cá. Caindo sobre essa rocha. Tá escurinho, pode ser que quando seque fique mais escuro, mas se acontecer, a gente clareia um pouquinho mais. Agora eu vim com o preto, preto puro mesmo, e tô acentuando alguns pontos de sombra, para dividir melhor esses galinhos que estão vindo para o nosso lado. Esse pincel todo mundo já conhece ele, não precisa mais nem eu dizer número nem nada. Esse é o número 4. Cortadinho, lixado. Ele é pequenininho para fazer detalhes assim menores. Ele é muito bom. Olha, gente, aí do lado dessa rocha, próximo a esse tronco dessa árvore, tem essa vegetaçãozinha que sai daí. Então, a gente vai pintar do mesmo jeito. Vamos colocar primeiro preto, depois verde pântano, depois a gente vem com verde pinheiro, seguido pelo verde musgo. E vamos colocar um pouquinho de claridade aí também. Vamos colocar o nosso verde pistache. Vamos fazer divisas
como se tivessem galhinhos aí. Vamos fazer essas separaçõezinhas, fazer parecer essas separaçõezinhas com o nosso verde pistache. Vamos colocar também uns galhinhos. Olha que eu tô escurecendo um pouquinho mais, aí a divisa entre esses galhinhos, vamos assim dizer. Na hora de escurecer isso aí, eu gosto de colocar o verde pântano. Se quiser acentuar com preto também, pode colocar com preto, mas eu coloco o verde pântano uma vez que ele já tem muito preto. Com um pincelzinho número 00, eu vou puxar uns galinhos bem discretos aí. Depois a gente vê se precisa melhorar. Bom, gente, nosso vídeo já tá ficando muito extenso, então eu vou fazer só isso hoje com vocês, essa rocha. E essas árvores hoje no tom verde, não é? Essa aí bem maior, essa vegetaçãozinha escura caída lá atrás e essa outra que levou mais luminosidade. Beijos, até a próxima. Tchau!